Você acha que é possível tirar o visto americano sem a necessidade de uma entrevista? Fique ligado nesse vídeo que você vai saber. Decolagem autorizada. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Esdras e você está no canal Segue a Vida do Turista. Aqui nesse canal nós damos dicas, sugestões e orientações relacionadas ao mundo da viagem. E desde já te convido, se você é novo no canal, clique aqui no botão de se inscrever e acompanhe o nosso trabalho, tá? Compartilhe também esse vídeo com as pessoas que você acha que esse assunto é interessante. E hoje nós vamos falar nesse vídeo, é possível tirar o visto americano sem a necessidade de uma entrevista? Cuidado com o golpe aí. Atualmente, para você tirar o visto americano de turista, ele tem se tornado um processo muito burocrático, porque além da questão financeira, porque ele é um visto caro, né, que a partir de agora, de 30 de maio de 2023, ele vai estar no valor de US$ 185, ele também envolve conhecimento, porque você tem que preencher todo aquele formulário da S-160, e também tem a questão da entrevista consular. Essa entrevista consular é aquele momento que você vai estar de frente para o agente consular, em que ele vai fazer algumas perguntas para você relacionadas à viagem para ver se você não representa um risco para os Estados Unidos. Algumas pessoas querem tirar vantagem nesse momento, né? Ficam criando, inventando histórias, falando que é possível conseguir o visto americano sem a necessidade de entrevista. Bom, de fato, em algumas situações realmente é possível, mas não em todas. Eu vou levar vocês para a tela do celular que vocês vão entender melhor. Durante essa semana, eu participo de um grupo relativo a assuntos dos Estados Unidos, e nesse grupo teve uma pessoa que soltou a seguinte frase assim, que ela ouviu dizer de uma pessoa que consegue um jeitinho para tirar o visto americano sem a necessidade de entrevista. E isso aguçou a curiosidade de algumas pessoas. Só que, pessoal, fiquem ligados. Por quê? As pessoas se aproveitam da fragilidade de outras para conseguir vantagem em cima disso, dar o golpe e conseguir dinheiro. Vamos para a tela do celular que vocês vão entender melhor. Pessoal, vocês estão aqui acompanhando então agora a tela do meu celular. Certo dia eu estava olhando as mensagens, eu me deparei com essa mensagem aqui, tá? Vou citar aqui para vocês. De uma pessoa que diz que ouviu dizer de um despachante que arruma o visto sem precisar de entrevista. Nisso algumas pessoas manifestaram aqui no grupo, né? Foram falando, olha aqui para vocês verem aí, passando devagar para vocês darem uma olhada. Mas eu quero mesmo mostrar para vocês um relato de uma pessoa que colocou aqui, né? Uma certa pessoa colocou aqui que se fosse um tal de Carlos, que poderia ser um golpe, né? Então nisso outra participante do grupo falou um relato aqui de uma amiga dela, segundo ela, que levou um prejuízo de R$ 7.000. E algumas pessoas quiseram saber mais a respeito e ela mandou esse áudio aqui, eu vou colocar para vocês ouvirem. Esse cara, ele se apresentou pelo nome de Carlos. Eu não cheguei a conhecer ele não, porque quando eu conheci ela já tinha levado esse golpe. Mas ele era um cara muito influente na cidade, muito influente. Porque tem muitos fazendeiros, essas coisas, ele comprava muitas coisas de fazendeiro, criação, essas coisas. Ele era um cara assim, de boa pinta, parecia ter muito dinheiro e tal, um cara mais velho. Dizendo que eu aparentava mais ou menos 55 anos. Isso tem 3 anos, mais ou menos, que isso aconteceu. E dizendo que ele ficou sabendo que ela estava tentando tirar o visto, que ela estava com o passaporte já agendado, que ela estava nesse processo de poder tirar o visto. E dizendo que ele foi lá na casa dela. E falou com ela que ele era um ex-policial federal e que ele tirava o visto facilitado, ele conseguia pegar o visto facilitado, já que mostrou para ela várias conversas, várias fotos de visto, de passaporte com visto. Ela acreditou, né? Aí, no caso, era ela, o marido dela e 2 filhos. Ele falou que fazia o processo para eles por 14 mil. 7 mil de entrada e dava 7 mil quando recebesse. Aí era o seguinte, quando ela tirasse o passaporte, que já estava agendado, mas ele não tinha tirado, quando ela tirasse o passaporte, ele ia vir, pegar o passaporte dela, levar, pegava os 7 mil, o passaporte, levava e dava um jeito lá, com não sei o que, o visto ia vir o passaporte. Aí a dele devolvia o passaporte pelo correio, ia chegar na casa dela pelo correio com o visto já. Ela acreditou. Ela desfez de tudo que ela tinha. Tudo. Ela tinha carro, ela tinha moto, fizeram de tudo, porque era coisa assim, simples, sabe? Não era aquelas coisas chiques. Porque eles viviam com gente muito, vamos dizer, muito complicada. Eles viviam de aluguel e tal, eles estavam querendo ir dos Estados Unidos por causa de necessidade mesmo. Então ela desfez de tudo que eles tinham e pagou. Juntou esses 7 mil, foi lá e tirou o passaporte, correu, foi lá tirar o passaporte. Aí esse cara veio, pegou o passaporte e pegou os 7 mil dentro de um envelope e sumiu. Nunca mais esse cara apareceu. Aí, uns 25 dias depois, o passaporte chegou na casa dela por um motoboy. O motoboy entregou, mas também não soube dizer quem entregou. Foi uma mulher entregou pra ele o pacote e pediu pra ele poder entregar. Aí eles receberam o passaporte estava limpo, não tinha nada de visto. E esse cara nunca mais apareceu. Galera, uma coisa que a gente tem que ficar bem claro é que cada país tem suas próprias regras de imigração.
No caso dos Estados Unidos, a regra de imigração é ter o visto aprovado através de uma entrevista consular. Ou seja, não tem jeitinho. Então, se você ouvir em algum momento que tem uma pessoa, que conhece alguma pessoa que consegue o visto americano sem entrevista, isso é golpe. É impossível isso. A regra dos Estados Unidos atualmente é ter o visto. Então, salvo alguns casos que eu vou mostrar agora adiante, que não precisa de entrevista, todos os casos precisam de entrevista presencial, né, que são nos consulados que a gente já sabe, que é Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre ou Recife. E quais os casos, então, que não precisa de entrevista? Vamos aqui voltar para a tela do celular para a gente acompanhar, porque a melhor fonte de informação é onde é o próprio site do consulado, da embaixada. Então vamos acompanhar comigo na tela do celular aqui. Pessoal, de volta aqui então na tela do meu celular, você vai entrar no site da Embaixada dos Estados Unidos. Já deixei aqui na memória para facilitar, mas eu vou deixar também o link na descrição aqui abaixo para vocês verem, tá? Então aqui é essa página do site da Embaixada dos Estados Unidos, né, vista pelo celular. Vocês vão aqui nesses 3 pontinhos, aí vai clicar em vistos, vistos de não imigrante, mais informações. Vocês vão arrastar aqui para cima e lá embaixo, aqui ó, essa parte aqui de isenção de entrevista, certo? Tem as informações, vou ler aqui para vocês. Se você já teve um visto americano válido ou seu visto expirou nos últimos 48 meses, ou seja, nos últimos 2 anos, você pode ser elegível a renovar seu visto sem uma entrevista. Ó, detalhe muito importante agora. Os solicitantes com idade inferior a 14 anos ou superior a 79 anos também podem solicitar o visto sem uma entrevista. O processo de agendamento no website do caso inclui perguntas que irão determinar se você é elegível para um processo de solicitação de visto sem necessidade da entrevista. E aqui tem os requisitos, né, para você se enquadrar na isenção de visto, de entrevista. Ser cidadão brasileiro ou residente permanente no Brasil, ter menos de 14 anos ou mais de 79 anos, ou ter um visto americano válido ou um visto que expirou nos últimos 48 meses, emitido quando você tinha entre 15 a 80 anos. Seu visto anterior não foi perdido, roubado, cancelado ou revogado. Se você teve o visto americano recusado em sua última solicitação, se você não teve, né, melhor dizendo, você nunca foi preso ou condenado por um crime, deportado ou impedido de entrar nos Estados Unidos. Aí tem a observação também, né? O oficial consular irá determinar se você é elegível por um visto. Se informações adicionais forem necessárias, você pode ser solicitado a comparecer para uma entrevista. Para evitar atraso em sua viagem, inicie o processo o mais cedo possível e não faça planos de viagem até que o visto seja aprovado. Então, isso aqui são as informações direto da fonte, né? Direto do site da Embaixada dos Estados Unidos. Pessoal, então como a gente pôde acompanhar aqui diretamente do site da Embaixada Americana, então de fato tem algumas ocasiões em que a pessoa é isenta da entrevista. Vamos acompanhar novamente aqui na minha tela, e eu vou olhar na minha colinha, os requisitos que você precisa ter para não precisar da entrevista. Você tem que atender todos esses requisitos. Primeiro requisito, ser cidadão brasileiro ou residente permanente no Brasil. Depois, ter pelo menos de 14 anos ou mais de 79, ou ter um visto americano válido, ou ter um visto que expirou nos últimos 48 meses, emitido quando você tinha 15 e 80 anos. Inclusive, essa é uma dúvida muito frequente, porque as pessoas perguntam, a criança precisa, não precisa ir? Então, segundo o consulado, é assim, se a criança tem até 14 anos, né, então até 13 anos e 11 meses, ou acima de 79, ela não precisa comparecer à entrevista. No entanto, se ela nunca teve o visto americano antes, é necessário que o responsável legal esteja presente na entrevista com os documentos. Foi o meu caso, por exemplo. Minhas filhas têm 9 e 4 anos. Nós não levamos elas. Porém, a gente foi com toda a documentação dela. Fomos com passaporte, comprovante de matrícula de escola, tudo que precisasse, certo? Quando elas forem renovar, no caso eu vou pegar o exemplo minha filha de 9 anos, daqui 10 anos, com 19 anos, que ela for renovar, aí sim ela precisa estar presente na entrevista, porque vai ser outro caso, aí o cônsul vai analisar a vida dela, na situação dela, como ela vai estar, se ela vai estar empregada ou não. Então, aí sim vai precisar dela comparecer na entrevista. Outro requisito, seu visto anterior não foi perdido, roubado, cancelado ou revogado. Pessoal, não existe segunda via de visto, certo? Se você foi lá, tirou seu visto e você perdeu, foi roubado, é outro processo totalmente. Novo preenchimento de 10.160, novo pagamento da taxa consular, nova entrevista, tudo a mesma coisa, tá bom? Então, como se fosse um processo do zero.
Mais outro requisito, não deve ter o visto americano recusado na sua última solicitação. Então, se você tentou o visto americano e foi negado, naturalmente você, numa próxima tentativa, vai precisar da entrevista também. E o outro requisito, você nunca foi preso ou condenado por um crime, deportado ou impedido de entrar nos Estados Unidos. Então, se você não tiver se você atender todos esses critérios, você pode ser isento da entrevista consular. E por fim, eu quero destacar aqui, vou ler com vocês, uma observação que fica lá no finalzinho daquela página do site. O oficial consular irá determinar se você é elegível para o visto. Se informações adicionais forem necessárias, você pode ser solicitado a comparecer para uma entrevista para evitar atraso em sua viagem. Inicie o processo o mais cedo possível e não faça planos finais de viagem até que o visto seja aprovado e entregue. Então, galera, é o seguinte, às vezes você pode atender todos os requisitos. Vamos supor que é caso de renovação. Geralmente, aqui fala que em caso de renovação, estando até 48 meses, você não precisa de entrevista. Porém, quando você for fazer todo o processo lá de renovação de visto, pode ser que eles vão entender que você precisa de comparecer à entrevista. Nesse caso, mesmo você estando dentro dos requisitos lá, se o agente consular solicitar que você precise fazer entrevista, você vai ser convocado e vai precisar comparecer à entrevista também. Certo, pessoal? Galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu convido você, se inscreva no canal se você não é inscrito, dá seu joinha para fortalecer o canal e compartilhe esse vídeo com quem precisar de saber essas informações, ok? Muito obrigado por estar aqui, até semana